Pai do Senhor, quero nessa manhã falar um pouco sobre a palavra de Deus. Quero comentar aqui hoje sobre fugindo do pecado. A palavra de Deus vai nos falar sobre esse assunto. E nós temos base bíblica para esse comentário, só que eu não tenho, eu preciso falar somente mais o necessário aqui, porque se eu for entrar em muitos assuntos, então vai ficar muito tempo. Então por isso eu quero entrar direto no comentário. O que está falando sobre fugindo do pecado seria o tema, mas aqui o comentário, eu tenho dois comentários: fugindo das paixões da mocidade e fugindo da aparência do mal. Então comentou um, depois eu comento o outro. Então vamos para o que vai nos falar a palavra de Deus. Está baseado em Gênesis capítulo de número 39, versículo 12, em que a palavra de Deus vai falar sobre José fugindo para não pecar. Então o comentário é esse: fugindo das paixões da mocidade. O primeiro passo, o grande conselho que Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo foi: o seguinte: foge também das paixões da mocidade. É em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 22. Então aqui está a Bíblia falando sobre fugir das paixões da mocidade. Só quando a Bíblia fala isso daqui, não significa que isso aqui é só para o jovem, isso aqui é para adolescente, isso aqui é para jovem, isso aqui é para todas as pessoas. Para ser sincero, isso aqui começa dentro da criança que saiu do seu estágio de inocência e agora ele entrou no estágio da razão, que significa que ele não é inocente e ele sabe de tudo. Então começa daqui. Então fugir do pecado é um dever de todos os crentes. Então vamos lá para o assunto. Quando está falando que o grande conselho que Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo foi o seguinte: foge também da paixão e da mocidade, que é esse versículo que eu acabei de falar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Para fugir do desejo da mocidade, a Bíblia está falando para nós que, como foi apresentado para o jovem, mas como eu estou tentando explicar, isso aqui é baseado para todos nós. Todos nós temos, para não pecar, para não errar, para não cair, para não fazer aquilo que não deve, segundo a Bíblia, nós temos que fugir das paixões. A palavra paixões se traduz por desejo. O desejo de todos nós, não só do jovem, mas de todos nós, o desejo nosso que nos leva ao pecado. Então é isso que está falando a palavra de Deus. Quando Paulo usou este termo foge, certamente ele veio à memória a fuga do jovem José para vencer o pecado. Está vendo aqui? Então, aí é que a palavra continua falando sobre o que aconteceu com José. José foi um jovem que foi atentado. Não vou explicar porque muita gente sabe sobre o assunto e eu também não vou ter o tempo de explicar aqui, suficiente. Agora veja bem, José, ele fugiu para não pecar. Aí depois a Bíblia vem, olha, Davi, infelizmente, resolveu ficar e acabou sendo vencido pelo pecado. Segundo Samuel, capítulo de número 11, ou melhor, segundo Samuel, capítulo 1, versículo, é isso mesmo. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5. Aqui a Bíblia diz sobre o que aconteceu com Davi. Davi resolveu ficar e por isso foi vencido pelo pecado. Porque ele não fugiu, ele não deixou o desejo, e porque ele teve o desejo e não fugiu do desejo, então a Bíblia está falando que Davi pecou, porque ele ficou e ele foi vencido pelo pecado, porque ele não fugiu. Para nós sermos livres disso, nós temos que fugir do pecado, ou seja, não aceitar praticar o pecado. Isso que a Bíblia está nos falando. Vamos continuar. Sansão também resolveu ficar
e acabou vencido nas garras da sedutora Dalila. Juízes capítulo 16, versículos 19 e 20. O conselho que a palavra de Deus nos dá para vencer este tipo de pecado é este: foge. Então, a Bíblia diz que José, para não pecar, ele fugiu. Deixou a sedutora e fugiu. Ainda que ela ficou com as suas vestes na mão, diz a Bíblia. Por isso que eu disse que eu não vou explicar, porque aí se eu for explicar vai demorar. Então, quando ele foi seduzido, ele escapou e então ele fugiu. Disse a palavra que Davi resolveu ficar e foi vencido pelo pecado. Diz a palavra de Deus também que Sansão resolveu ficar e foi vencido pela sedutora Dalila, e ele também pecou. Certo? É isso que aqui nós encontramos na palavra de Deus. Então, onde que está o refúgio para não fazer isso? Segundo a Bíblia, o nosso refúgio está no Senhor. Porém, nós precisamos fugirmos para não pecar. Ou nós fugimos das aparências, dos momentos que isso pode acontecer, com as pessoas, qualquer um de nós podemos passar por isso. Por que não pode? Pode. A Bíblia diz que nós não estamos livres de ser tentados e nem de pecar. Mas a Bíblia diz que não é para nós pecar. Então, por isso que a Bíblia diz que para nós não pecar, é necessário que nós fujamos do pecado. É necessário que nós crucifiquemos os nossos desejos, as nossas paixões, certo? Para não pecar, ou seja, não viver pecando. Então, aqui o que a Bíblia diz, o conselho da palavra de Deus para nós, que o nosso tema é fugindo do pecado. Então, para eu não pecar, é necessário que eu faça a minha parte. Deus fez a dele, Jesus fez a dele, o Espírito Santo está fazendo a dele, os anjos também, e nós temos a palavra que nos ensina como nós se livrar do pecado. Porém, nós não somos livres de ser tentados e nem de pecar, mas não é para pecar, diz a Bíblia. Então, eu preciso fazer de tudo para eu fugir dos momentos em que o pecado está me cercando. Portanto, a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Todo mundo está de olho em nós. E por fim, a Bíblia diz que o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, ele anda de redor procurando alguém para tragar. Assim como o leão, ele faz um circo para pegar uma presa, um boi, um animal que seja. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, faz isso conosco. Por isso a Bíblia, o conselho da Bíblia é para que nós fujamos das paixões, certo? Dos desejos, para não pecar. Tá bom? É o que a Bíblia diz. Leia aí, vê os versículos que foi falado para você entender. Estarei comentando agora, fugindo da aparência do mal. Tá certo? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e entende que é a palavra de Deus.